Bem, sente-se, fique à vontade. É uma alegria estarmos aqui mais um dia e poder louvar e adorar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Inicialmente, nós vamos ler somente os versos 13, 14 e 15. Romanos, capítulo 10, versículos do 13 ao 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Diz assim, ó: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra e obrigado por esta noite. Que este lugar seja terra boa e que venha frutificar, Senhor, a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 10 é uma parte da Bíblia que fala da preocupação aqui do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu Romanos capítulo 10, sobre a salvação dos judeus, a salvação de Israel, a salvação de todo mundo. E aqui no capítulo 10 ele começa a falar sobre o desejo de Deus para a salvação, sobre como o evangelho iria acontecer para que as pessoas sejam salvas. E aí ele vem exatamente nessa parte aqui que nós lemos, que ele fala de uma sequência para que a salvação aconteça. Ele diz aqui, como lemos, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele traz aqui uma reflexão a respeito da importância de clamar pelo nome do Senhor, a importância de chamar por Ele, a importância de falar: Senhor, me ajuda, a importância de falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, vem na minha vida, vem na minha família, sobre invocar o Senhor. Só que, ao mesmo tempo que ele traz essa preocupação e essa importância de clamar ao Senhor, de invocar ao Senhor, ele levanta algumas coisas. Que coisas ele levanta? Ele falou: olha, algumas pessoas não estão invocando o nome do Senhor porque tem um problema aqui que está acontecendo no fluxo do anúncio do Evangelho. Ele diz assim, ó, no versículo 14: como alguém vai invocar se ele não crê? Como é que eu vou invocar, como é que eu vou pedir alguma coisa se eu não creio naquela coisa? Aí ele diz ainda, ó, ainda no 14: e como eles vão crer de alguém que eles nunca ouviram falar? Então ele falou: olha, o que está impedindo as pessoas de invocar o nome do Senhor é porque elas não estão crendo. Mas elas não estão crendo, não é porque o mundo mudou, não é porque as pessoas agora têm outra cultura, não. Ele diz: as pessoas não estão crendo porque elas não estão ouvindo. Aí ele continua aqui, ó, ainda no 14: como ouvirão se não há quem pregue? Ele falou: olha, a mensagem não está sendo pregada, consequentemente, as pessoas não estão ouvindo. Sem ouvir, elas não têm como crer. E se elas não creem, elas não vão clamar ao Senhor. Aí ele continua ainda dizendo, ainda no 14: como ouvirão se não há quem pregue, né? Aí no 15: e como pregarão se não forem enviados? Aqui nós podemos escrever o problema de ordem invertida. Como? As pessoas não estão sendo salvas
Por quê? 2 pontos. Primeiro, elas não estão sendo enviadas. Enviadas para quê? Para pregar o Evangelho. Para que quando elas preguem o Evangelho, outras pessoas possam ouvir o Evangelho. Depois que ouçam o Evangelho, eles possam crer no Evangelho. Para que agora, crendo no Evangelho, eles passem a invocar o nome do Senhor. Paulo está trazendo aqui uma temática, dizendo que esse ciclo ele não está acontecendo como deveria ser. Que as coisas não estão acontecendo como deveriam ser. Aí você pode dizer assim, mas eu acho que isso era na época lá do Paulo. Agora não, pastor. Agora tem canal de televisão evangélico, agora tem rádio evangélica, agora tem nos canais, nem exclusivamente, né? Mas nos próprios canais de TV aberta ou fechada, tem programas evangélicos, tem igrejas e denominações em todos os lugares, quase todo bairro tem pelo menos uma igreja, ou várias denominações naquele bairro. Você pode dizer, não, esse problema era um problema na época do Paulo, agora não. E aí eu vou te dizer, a conclusão no versículo 15 é quando ele diz assim, ó, quão formosos, né, são os que anunciam, aqui na minha versão está coisas boas, ou tem versões que vai dizer boas novas, ou pode ter versão que vai dizer quão formosos são os pés do que anunciam o Evangelho. Aqui eles são sinônimos. Aqui eles vão querer falar sobre a mesma coisa, as coisas boas, as boas novas e o Evangelho. Eu queria te dizer, meu irmão, que mesmo tendo televisão anunciando evangélico, rádio evangélico, canais evangélicos, programas evangélicos, igreja em muitos lugares, mas o Evangelho, as boas novas, não tem sido anunciada. Se assim fosse, as coisas não estariam da maneira em que estão. Se as boas novas do Evangelho de Deus estivessem sido anunciadas, estivessem sendo anunciadas em todos os lugares, nós não teríamos os índices da sociedade completamente destruído como nós temos. Nós não teríamos superlotações nos presídios, nos abrigos, nas casas de acolhimento. Nós não teríamos uma sociedade extremamente egoísta. Nós não teríamos a desvalorização das pessoas, como tem sido. Nós não teríamos as desigualdades sociais como elas são. Mesmo tendo muitos evangélicos ou ditos cristãos, não são as boas novas que estão sendo pregadas. Não são. Fala-se de muita coisa. Fala-se de materialismo, fala-se de confissão positiva, fala-se de evangelho da prosperidade, fala-se de teologias de libertação, fala-se agora de um evangelho coach, mas não se fala das boas novas de Cristo. Se eu perguntasse para você, ele está dizendo aqui, ó, bonito, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. E se eu perguntasse para você, que boas novas são essas? Que boas novas são essas? Porque fala-se sobre tudo, fala-se um vocabulário evangeliquez, fala-se coisas que parecem ser cristãs, mas que estão longe das boas novas de Cristo, que estão longe do evangelho que Cristo veio falar. Por que esse evangelho não tem sido anunciado? Por que esse evangelho, essas boas novas, não têm sido proclamadas? Interessante que ele diz aqui,
como está escrito. Aí ele faz essa citação no versículo 15. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Não sei se você já parou para pensar, mas que citação é essa? Essa citação ela está lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Em Isaías, capítulo 52, versículo 7, o profeta está falando aqui do fim do cativeiro. O capítulo 52, ele começa dizendo assim, olha, vocês estão levados cativos, e o pior, vocês foram levados presos, e ninguém pagou pelo resgate de vocês. Ninguém pagou pelo resgate. Lá no Egito, vocês foram levados, ninguém pagou pelo resgate de vocês. Depois os assírios levaram vocês, e ninguém pagou pelo resgate de vocês. Depois vieram os babilônicos e levaram vocês, e ninguém pagou o resgate de vocês. Aí ele fala, olha, mas haverá um tempo de libertação. Haverá um que ele virá e ele vai pagar pela libertação de vocês. Virá um que vai fazer tudo diferente. E aí ele faz a profecia do versículo 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas notícias. Essas notícias do fim do cativeiro, essas notícias do fim de uma prisão, essas notícias de que alguém iria me libertar. Portanto, se Paulo faz referência ao texto de Isaías 52, 7, falando sobre as boas novas de um libertador, essas boas novas do que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é de um tempo que o clima vai ficar favorável, não é de um tempo lá do céu. A boa notícia, irmãos, não é que existe céu. Você sabia disso? A boa notícia não é essa. A boa notícia, o cara está aqui, né, nesse calor grande aqui do Acre, e aí é uma dificuldade, ele fala, mas no céu as ruas são como ruas de ouro, né? Os rios são como águas cristalinas. Aí ele começa a falar, a boa nova não é o céu. Não é o céu a boa nova. A boa nova não é que lá no céu só é dia, nunca tem noite. Tem gente que fala, não, mas não se preocupe, porque lá no céu, quando nós chegarmos lá não vai ter noite, lá só vai ter dia. Essa não é a boa nova. A boa nova, a pessoa que está doente, né, ela só quer pensar em estar curada. Né? Quando eu estou doente, eu também. Eu quero ser curado, eu quero ver as coisas, e quero ter as coisas boas para a minha vida. Claro, quem não quer. Mas aí a pessoa diz assim, não se preocupe, porque lá no céu Ele enxugará todas as nossas lágrimas, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte. Aí a pessoa fica aliviada, e o céu. Isso é verdade? Está escrito lá no livro de Apocalipse, mas essa não é a boa nova, não é. A boa nova não é que as coisas ou as portas vão começar a se abrir agora para mim. Ela também não trata sobre isso. Não é disto que ela vem anunciar ou que ela vem falar para mim e para você. O interessante também é que nesse texto, quando ele fala aqui no versículo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, também é uma citação. O versículo 13 também é uma citação. Citação de onde? Do livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 32. Livro, tem gente que não lembra aqui que tinha Joel na Bíblia, né, irmãos? E o pior, a sigla de Joel é JL. Né? Então o cara vê lá JL 2,32. Cara, esse aí não tem não. Tem, irmãos. Joel 2,32. Lá no livro de Joel 2, Joel, ele profetizou pós-cativeiro babilônico. E pós-cativeiro babilônico, ele profetiza a vinda do Messias. E profetizando a vinda do Messias, ele diz que haverá um dia que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o texto, mais uma vez, fazendo referência, está aí para os irmãos lerem, fazendo referência sobre o dia da salvação, sobre a salvação que Deus opera, similar ao que está lá em Isaías, que nós lemos também, 52, versículo 7, quando ele fala dos pés formosos que anunciam as boas novas, falando de um libertador que viria fazer a diferença nas nossas vidas. Já falei e tenho deixado claro que o que tem sido pregado por aí, ou as expectativas que muito crente tem, não são as boas novas. Não são. Mas então, e o que é
essas boas novas de Cristo? Primeiro eu queria ler com você aqui em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e aguardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer o quê? Boas novas. Opa! Pode ter alguma coisa aqui, hein? Estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, ó a boa nova, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha a boa nova que os anjos vieram anunciar para os pastores, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles ficaram maravilhados, e a leitura vai dizer: aparecerá uma estrela, vai ser um sinal, vocês vão lá e vão seguir essa estrela, e vocês vão encontrar um menino em volta lá dos seus pais. Eles vão, seguem ali aquele lugar, chegam naquele lugar e veem a criança ali, o adoram, porque os seus olhos estavam vendo o Salvador, o Cristo, o Senhor. Será se essa é então as boas novas? Que Jesus nasceu? A boa nova que ele traz aqui é que Cristo, o Senhor, nasceu. Havia uma expectativa daquelas pessoas esperando que Cristo viesse, que Cristo fosse apresentado. Havia uma expectativa do Salvador chegar. E ele estava dizendo: ei, o Salvador chegou. Mas e o que isso tinha relacionado com a vida deles? E aí Marcos, ele escreve o seu evangelho, e no capítulo 1, Marcos, no capítulo 1, que é o tema do aniversário da igreja, no versículo 14, ele vai dizer assim: depois de ter João, Marcos 1,14, depois de ter João sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, que são as boas novas. E ele dizia, versículo 15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Olha só, apareceu depois de João preso, apareceu um Jesus pregando na Galileia, e ele pregava o quê? O evangelho de Deus, que é as boas novas de Deus. E o que essas boas novas diziam? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Meus irmãos, a boa nova que tem, a boa notícia que tem, o que há de melhor de se dizer, não é sobre o céu, não é sobre as igrejas, não é o número de cristãos que tem, não é que ganhou o prêmio A, B ou C, não é que está no partido A, B ou C no poder, não é que uma pessoa da igreja tal, Y, Z está. A boa nova é que chegou um novo tempo para o mundo. A boa nova é que chegou um novo momento para o mundo. E que tempo e que momento é esse? Chegou o tempo do reino de Deus sobre as nossas vidas. A boa notícia é que agora o rei que está governando a nossa vida, é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos guia. Eu falei hoje pela manhã para os irmãos aqui da dificuldade que era a comunicação em tempos antigos. E como era difícil chegar uma notícia em algum lugar. Não faz nem tanto tempo, mas eu lembro que quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, foi no ano de 1999. Fiz o vestibular e fazer aquele vestibular me gerou uma angústia para ficar sabendo da resposta, né? De como ia ser. E aí como é que sabia a resposta? Ou você ia lá na universidade, porque eles colocavam o nome na lista, você ia lá e olhava o seu nome na lista, se estava lá ou se não estava. Ou se não fosse desse jeito, você ia para o rádio, que o radialista ia ler nome por nome de quem passou.
Era desse jeito. E aí, meu irmão, fiquei sabendo do dia e da hora, liguei o radinho lá em casa, deixei o rádio ligado, e aí ele começou a falar, os cursos eram curso por curso. E o curso que eu fiz, né, era lá na rabeta a leitura dele. E aí, não sei por quê, porque na época ele começava até com a letra A, que era análise de sistemas, né? Mas foi um dos últimos a serem lidos. E aí ele começa, curso tal. Aí ele começava, João, não sei o quê, Felipe, tarará, Maria, tarará. Aí terminava aquele curso, aí agora, vamos para o segundo curso. Aí o segundo curso, fulano de tal, dos Anzais. E ia lendo, e era assim. E eu esperando o meu, né? Lá, e não querendo que ninguém falasse. Parecia com homem ou mulher assistindo novela, né? Que ele está assistindo novela, alguém fala, cala a boca aí, menino. Estou ouvindo a novela. Então, era ali escutando o rádio também, vamos ver o nome. E não tinha outra coisa. E aí, eu lembro que chegou lá, análise de sistemas. Aí o coração já bate mais forte, irmãos. Agora não, agora a gente fica lá no F5, 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 né? Atualizando a página, atualizando para ver o que aparece. E aí, começou. E aí é em ordem alfabética. E aí em ordem alfabética, o meu nome foi logo um dos primeiros, irmãos. A fala aí foi uma alegria. E aí dali eu já me mandei para o UFAC, não sei nem porquê. Fui para o UFAC, né, que era para conferir lá na lista, lá no mural, se estava lá mesmo o nome. E aí, irmão, um monte de gente, assim, não tinha como encontrar as pessoas, tudo em volta, assim, das listas, né? E tentando ver e ali e tal. E aí, de repente eu vi que estava lá e era confirmado, era o nome mesmo. Ah, o pessoal, cuidado para não perder o dia da matrícula, não sei o quê, e já ficava aquela pressão. Irmãos, a comunicação, até um pouco tempo atrás, era muito ruim. Era super complicado. Imagina na época de Jesus aqui, né? Na época de Jesus, o negócio era mais complicado ainda. E aí, irmãos, uma nação tomava a outra, eles não ficavam nem sabendo, às vezes. Né? Estava aqui, todo mundo vivendo aqui, quem controla a gente? Ah, os babilônicos. Eita, mudou para os caldeus agora, a gente nem sabe. Mudou. Aí o que eles faziam? Eles mandavam um arauto do rei, e ele ia com um papel para dizer, gente, é o seguinte, Roma tomou aqui vocês, e agora vocês são escravos de Roma, viu? Todos vocês. Aí, agora a gente é escravo de Roma. Como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assado. Aí, caiu o reinado de Roma, vinha outro, gente, é o seguinte, agora é os assírios, viu? Vocês não são mais agora escravos de Roma, é dos assírios, não sei o quê. Só que rolavam as mentiras também, né? Como eu falei para os irmãos aqui, como o próprio Absalão, falei de manhã, o Absalão se declarou rei sem ser rei, né? No lugar do seu pai Davi. E tinha gente que acreditava, porque não sabia se Davi estava vivo, não tinha prova de vida, não tinha nada. E aí, essa comunicação era complicada. Mas tinha esse cara que fazia isso. Quando Jesus aparece, João no deserto pregando, Jesus na Galileia pregando, ele se apresenta como um arauto do rei. E eu vim dizer para vocês aqui a boa notícia. A boa notícia não é que os romanos conquistaram, não é que Nabucodonosor conquistou, não é que vocês agora são da França ou da Inglaterra. A boa notícia que eu vim dizer para vocês aqui não é se foi o PT, o PMDB, o PSDB que ganhou a eleição, mas a boa notícia que eu vim dizer para vocês aqui é que o reino de Deus chegou. E agora Ele é o rei das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é quem governa as nossas vidas e a salvação vem dEle. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que agora nós temos o Senhor, que agora nós temos um Deus, que é o Deus das nossas vidas, que é o Senhor das nossas vidas. A boa notícia é o que Jesus estava dizendo aqui. Ei, apareceu Jesus dizendo, está cumprido, e o reino de Deus chegou. O reino de Deus, um tempo em que tudo muda, aí tudo transforma. Agora o cara bate um lado, eu ofereço o outro. Agora o cara manda eu caminhar 1 quilômetro, eu mando 2. Agora você ouviu o que foi dito por outras pessoas, olho por olho, dente por dente. Agora eu te digo, não, você vai amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Ei, chegou o reino de Deus. O reino de Deus veio e veio transformando tudo, e veio mudando tudo. Essa é a boa nova. Essa era a boa nova que os anjos chegaram para falar lá em Lucas. Ele falou, ei, o rei desse reino nasceu e está no meio de nós, na cidade de Davi, ele está lá. E por que ele não completou logo tudo? Porque ali era o anúncio do nascimento.
Mas era isso que ele estava dizendo. E Paulo, ele então fecha esse pensamento de quando ele nasceu e do momento que ele está agora. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, olha o que ele diz aqui, ó. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiveres a palavras, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o evangelho do reino. Paulo disse, olha, o evangelho que eu preguei a vocês é que Cristo Jesus, esse Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Só que ele não morreu assim, mataram Jesus, poxa. Mataram Jesus, já pensou? Não, ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Na verdade, ele se entregou, na verdade, ele se deu por mim e por você, porque a boa notícia desse evangelho, o que traz, o que está por trás desse evangelho, é porque é muito grande, irmãos. Sabe por quê? Se a boa notícia fosse assim, ó, como tem sido pregado muitas vezes, Cristo morreu por você, agora se esforce, viu? Se esforce, porque se você não se esforçar, você vai ficar de fora. Se esforce, porque se você não se esforçar, você vai ficar de fora. Então não foi uma boa notícia. A boa notícia é que agora eu tenho que me esforçar. É isso? Não, é o seguinte, a boa notícia é que você tem que ter a tua mente positiva e dizer assim, eu quero. E você tem que engravidar dos teus sonhos e colocar na mente, eu vou conseguir, eu vou alcançar. E se eu tiver com a mente fraca? Aí vai precisar da minha mente para eu alcançar esse evangelho. Se essa for a boa notícia, não é tão boa assim. A boa notícia é que a partir de agora, se você colocar os princípios de Deus, e se você vir aqui orar agora, e você vai ser curado, e vai acontecer um milagre na sua vida, e se não acontecer, foi porque você não acreditou. Aí agora você volta para casa, doente e com a culpa, poxa, eu não acreditei. Então não era uma boa notícia também. Mas a boa notícia é que a salvação está em Jesus e vem de Jesus, e que não depende de mim nem dos meus méritos, que é em Jesus que estão todas as coisas. A boa notícia é que não há nada que eu possa fazer, não há nada, entenda isso, não há nada que eu possa fazer para ajudar Deus dentro desse processo. E eu gosto muito de cantar uma canção do Baruch que ele diz exatamente isso. Ele diz assim, ó, não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Assim, vou fazer alguma coisa para Deus me amar. Hoje Ele vai me amar. Hoje Ele vai me amar. Vou para a EBD, vou para o culto, vou ser dizimista, vou ser completa e Deus vai me amar. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Nada. E também não há nada tão grave que você faça para que Ele te ame menos. Não tem. Meu Deus, eu fiz um negócio tão feio. Como é que pode? Como é que eu fiz? Eu não mereço mais. Eu não sou mais digno. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos também. Nada. Porque é pela graça, é pelo amor. Então vamos viver como queremos? É porque você não entendeu a graça. Então viva mesmo. Melhor você viver. Melhor você estar fora disso. Porque se você compreende a graça, você sabe que você precisa. Eu sou livre do pecado, mas escravo de Cristo. Livre do pecado, livre das consequências dele, livre deste mundo, mas escravo do Senhor que me chamou
para viver com Ele, para estar com Ele para sempre. Por isso que o Paulo disse, olha, tudo o que aconteceu foi segundo as Escrituras. A boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é que chegou o reino de Deus. A boa notícia é que esse reino não é igual ao reino que nós vimos, não é igual ao que nós já conhecemos. Esse rei é diferente, esse Senhor é diferente. Tudo nesse reino é diferente. Como as famílias se relacionam, como os filhos se relacionam, como nós criamos os nossos filhos, como nós trabalhamos, tudo é diferente. As regras do reino estão na sua palavra, para vivermos conforme a sua palavra. E profeticamente, lá em Apocalipse, lembra que a leitura aqui é que o reino está próximo, que está chegando o reino, mas profeticamente lá em Apocalipse, no capítulo 11, ele fala das duas testemunhas, e a partir do versículo 15, ele fala da sétima trombeta. Tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E aqui no capítulo 11, versículo 15, ele fala da última trombeta do Apocalipse. E ele vai dizer assim, ó: e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ei, tem uma canção que diz exatamente isso. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor, pelos séculos dos séculos, ele reinará. Ei, o nosso Senhor, o reino do nosso Senhor chegou, o reino do mundo se tornou do Senhor, mas haverá um dia, num evento mundial, num evento apocalipse, haverá um dia em que o anjo tocará a última trombeta, que é a 7ª trombeta, e quando ele tocar a última trombeta, os arcanjos vão de cantar: está consumado. O reino do mundo se tornou agora completamente do Senhor. Acabando a 7ª trombeta, aparece a mulher e o dragão que emergem do mar, e aí vem as 7 taças. E as 7 taças são 7 juízos de Deus sobre o mundo. 7 juízos severos de Deus sobre o mundo. A igreja, ela luta durante a tribulação das 7 trombetas. Mas no juízo das 7 taças, a igreja já estará nos ares com o Senhor, reinando glorificadamente, com um novo corpo, com a nova vida, celebrando ao Senhor. Por isso que o anjo canta: o reino do mundo se tornou do Senhor. As boas novas não é o número de evangélicos. As boas novas não é esse evangelho facilitador. As boas novas é que chegou um reino. Esse reino foi inaugurado com Cristo. E é este reino que governa as nossas vidas a partir de agora. A boa notícia é que a salvação vem de Jesus, não depende de mim. A boa notícia é que Jesus é o nosso resgatador. A boa notícia é que Jesus é quem morreu a nossa morte. A boa notícia que o castigo que eu merecia, Ele levou sobre Ele. A boa notícia que não há nada que eu possa fazer para mudar essa história. Para mim só resta crer no Evangelho. Crer nesse Evangelho. E por que muitos não estão crendo? Porque não é esse Evangelho que tem sido pregado. Se fala sobre tudo, menos sobre o Evangelho. Que esse Evangelho você venha a amar. Que essa seja a boa notícia da sua vida. Que os seus pés sejam lindos ao anunciar esse Evangelho. Que você se motive a falar dele para outras pessoas. Que você se motive a falar para outras pessoas e dizer mesmo: eu vou falar a real para você aqui, ó. E a real é essa: que Jesus veio ao mundo, que morreu por ti, que Ele morreu a tua morte, que Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele virá nos buscar um dia, e agora nós podemos viver, não sobre o capitalismo, sobre o comunismo, não sobre o partido A, B, ou C, ou D, não sobre a visão da filosofia tal ou aquela outra, não. Você pode viver agora sob o governo e o domínio
de Deus. É isso que pode mudar e transformar a nossa vida. E eu quero orar contigo sobre isso, colocando a nossa vida diante de Deus. Se você puder, fica de pé. Vamos orar.